Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 9 de junho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Ataque devastador contra o petróleo russo. Drones ucranianos impõem terror tecnológico. Frustrado o assassinato de um alto comandante ucraniano, que foi planejado pela antiga KGB, o FSB. E Rússia rejeita a paz e impõe sangue, ou melhor, exige sangue, né? Tanto faz, impõe ou exige. Quero inicialmente começar pedindo desculpas. Ontem, num dos vídeos, tive uma pequena crise de tosse. Tomei vacina para gripe na semana passada, tá frio aqui. Então, acho que deu uma reaçãozinha agora ontem não, hoje mais. Então, me desculpem pela voz. Espero não tossir, pelo menos não tossir muito. Vou me segurar aqui, mas a voz deve estar diferente. As forças ucranianas desferiram um golpe brutal contra a infraestrutura russa, destruindo depósitos de petróleo estratégicos e bases de inteligência inimigas na data de ontem. Além disso, uma nova tecnologia militar ucraniana varreu os céus, pulverizando milhares de drones com inteligência artificial avançada ucraniana. O vídeo de hoje também revela como a segurança ucraniana esmagou um plano de assassinato contra um dos maiores nomes da inteligência militar ucraniana. Assista até o final para entender a virada tecnológica no campo de batalha. Inscreva-se no canal. Você é muito importante e aqui você vai ver a verdade sempre. Você que não é inscrito, eu conto com você. Peço a todos, deixem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, dê a sua opinião. Conto com vocês. Muito obrigado. Vamos começar então ataques brutais contra a infraestrutura russa, né? As Forças Armadas da Ucrânia executaram uma operação noturna, massiva e altamente coordenada, atingindo múltiplos alvos militares profundos dentro do território da Rússia. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou oficialmente o sucesso destas incursões, que destruíram depósitos de combustíveis, radares e centros de comando cruciais para a máquina de guerra do Kremlin. O principal golpe estratégico foi desferido contra o depósito de petróleo de Grushevaya, localizado nas proximidades também de um povoado com o nome Grushevaya Balka, na província de Krasnodar, província russa de Krasnodar. O impacto dos drones ucranianos provocou um incêndio de grandes proporções na instalação que continua consumindo a instalação, gerando imensas colunas de fumaça preta que foram registradas por moradores locais na cidade de Novorossiysk. Este depósito específico integra o complexo de transbordo de Cheskharis, que é simplesmente o coração da rede de exportação de petróleo do sul da Rússia e ponto final de vários oleodutos vitais. A instalação atingida pela Ucrânia possui uma capacidade monstruosa de armazenamento de aproximadamente 1,4 milhão de metros cúbicos, controlando todo o recebimento e embarque de petróleo bruto pelo porto de Novorossiysk, ele que faz a distribuição. Este é um nó muito importante em Grushevaya. Os danos estruturais graves causados pelas forças ucranianas impactam diretamente o financiamento econômico que a Rússia usa para sustentar a invasão na Ucrânia. Em paralelo, as forças ucranianas também pulverizaram a estação de despacho de produção da linha Krasny Yar, localizada na região de Volgogrado. Um grande incêndio consumiu o local logo após o impacto, interrompendo um nó crítico na rede de transporte russa, que abastece a refinaria de Volgogrado e o terminal de exportação de Cheskharis. O Estado-Maior ucraniano confirmou também a destruição total de uma estação de radar russa perto de Kabardinka, também na província de Krasnodar, cegando as defesas aéreas daquela região. Além das fronteiras russas, os ataques ucranianos varreram postos de comando de drones russos perto de Novodanilka e Novoivanilka, localizados na província de Zaporizhia. Outro posto de comando de inteligência russo foi severamente atingido em Voskresenka, na
província de Donetsk, além de mais um ataque na região de Cherkasska, Konopelka também, que foi na província de Kursk. A província de Kursk é a província russa onde os ucranianos controlam uma pequena parte do território russo. As forças ucranianas também demonstraram total superioridade tática ao destruir uma oficina de montagem de drones operada por ocupantes russos perto de Burchak, na província de Zaporizhia. Depósitos de logística militar russos foram bombardeados e destruídos em Vassilivka e em Zelenipole, minando a capacidade de reabastecimento do exército russo no teatro de operações. Grandes concentrações de soldados russos foram localizadas e eliminadas perto de Bereztok, Stepnohirsk e na região de Basilka, que fica na província de Sumy. Para fechar o relatório desses danos, o Estado-Maior da Ucrânia, do Exército da Ucrânia, atualizou os dados do ataque anterior ao depósito de petróleo de Ust-Labinskaya, também em Krasnodar. A ação ucraniana destruiu completamente uma plataforma de carregamento de combustível, vários tanques de armazenamento e 2 caminhões-tanque carregados de derivados de petróleo. Mesmo com o Ministério da Defesa russo alegando ter abatido centenas de drones, a realidade prática dos incêndios prova a incapacidade russa de blindar o próprio território contra a tecnologia ucraniana. E a Rússia rejeita a diplomacia e exige mais guerra, ou seja, mais sangue, quer impor sangue. O governo de Moscou rejeitou de forma categórica as mais recentes propostas da Ucrânia e da Europa, voltadas para o fim das hostilidades em larga escala. A liderança russa sinalizou de forma clara que continua focada em obter ganhos territoriais pela força bruta no campo de batalha, ignorando qualquer via diplomática justa. A recusa russa ocorreu logo após o presidente Volodymyr Zelensky insistir na retomada de negociações e propor um encontro bilateral direto com o ditador da Rússia, Vladimir Zelensky. Esta iniciativa de paz ucraniana foi apoiada por líderes da França, Alemanha e Reino Unido, que assinaram um documento conjunto exigindo um cessar-fogo imediato e abrangente. No entanto, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, desdenhou da proposta europeia e declarou abertamente que o rumo do conflito será decidido exclusivamente pelas armas na linha de frente. Esse ministro das Relações Exteriores russo é um cara radical, é um dos mais radicais apoiadores dessa guerra criminosa onde a Ucrânia foi invadida. A postura russa reforça que o Kremlin utiliza a pressão militar violenta como única ferramenta política, exigindo que a Ucrânia entregue partes do Donbass para aceitar conversar. Essa exigência absurda de capitulação foi prontamente rejeitada pelo governo ucraniano, que defende o congelamento das linhas atuais apenas como ponto de partida realista para um cessar-fogo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tentou deslegitimizar os esforços europeus, criticando o fato que os líderes ocidentais continuam fornecendo armamentos avançados para a legítima defesa ucraniana. Enquanto a diplomacia internacional patina devido à exigência de Moscou, as forças ucranianas continuam focadas em fortalecer suas linhas de defesa e contra-ataque. Drones interceptadores ucranianos P-1SUN fazem história. A engenharia militar da Ucrânia alcançou uma marca histórica ao abater mais de 3.500 drones de ataque russos da classe Shahed em um período de apenas 6 meses. 3.500 é um número grande, é um número bom. Essa taxa avassaladora de interceptação foi alcançada graças ao uso massivo do drone ucraniano. É um drone inovador, ele é interceptador de fabricação ucraniana, desenvolvido a tecnologia na Ucrânia. Ele foi batizado de P-1SUN, as letras todas em maiúsculo. Ele foi desenvolvido pela empresa ucraniana Skyfall, Sky de céu em inglês e Falcar, SKY e FALL.
Tudo junto o nome da empresa. O P1SUN é uma arma fantástica que atinge velocidades incríveis de até 310 km por hora no céu. Eles chamam isso de aeronave também. A aeronave possui um sistema modular altamente eficiente que permite carregar até 800 gramas de carga útil para destruir os alvos por impacto ou fragmentação. As versões mais recentes dessa arma ucraniana estão equipadas com uma câmera de visão computacional guiada por inteligência artificial, que localiza e persegue os alvos de forma autônoma. A tecnologia ucraniana está avançando para a automação completa, onde o piloto apenas autorizará a decolagem através de um botão no painel de comando. A partir do lançamento, esse drone P1SUN será capaz de decolar, caçar o alvo aéreo e destruí-lo sozinho, sem nenhuma necessidade de interferência humana externa. Este salto tecnológico permitirá que um único operador ucraniano gerencie missões complexas envolvendo 10 ou mais drones interceptadores simultaneamente no ar. Eles já estão fazendo isso e há 6 meses eles já abateram 3.500 drones Shahed, né, como eu falei no início, da Rússia. O P1SUN, né, opera em altitudes extremas de até 9.000 metros e possui um raio de ação de 33 quilômetros a partir do seu ponto de lançamento inicial. A superioridade desse equipamento já havia sido provocada quando câmeras integradas filmaram a destruição total dos novos drones russos Gerbera no teatro de operações. E a segurança ucraniana esmaga plano de assassinato da Rússia para assassinar um alto oficial do RUR, da inteligência militar ucraniana. A Polícia Nacional da Ucrânia, em uma operação de inteligência perfeita, prendeu um criminoso que planejava assassinar um alto funcionário do governo em Kiev. O alvo do plano terrorista era Andriy Yusov, porta-voz da Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, conhecida pela sigla HUR, H-U-R, e vice-chefe do Comitê de Prisioneiros de Guerra. O plano consistia na utilização de um drone de visão em primeira pessoa, conhecido como FPV, carregado de explosivos para executar o oficial ucraniano no meio da rua. Andriy Yusov pronunciou-se publicamente após a prisão do suspeito, destacando a natureza brutal, traiçoeira e desesperada nas ações da Rússia contra os oficiais ucranianos. Este caso absurdo marca a segunda tentativa criminosa de assassinato arquitetada pela Rússia contra a vida de Yusov nos últimos meses. Eles já tentaram assassiná-lo uma vez. Esse cara está dando trabalho para os russos, sem dúvida nenhuma. Anteriormente, os serviços de segurança da Ucrânia e da Moldávia já haviam desmantelado a grande operação russa batizada de Enigma 2.0, que tentava eliminar líderes e jornalistas ucranianos. Para a execução deste novo plano, os serviços especiais da Rússia recrutaram um morador de Kiev, de 38 anos de idade, que era ex-militar com experiência em combate. Os russos ofereceram a quantia de $100 mil pelo assassinato por encomenda, realizando um pagamento adiantado de $10 mil para o início dos trabalhos de vigilância. O criminoso, que já tinha passagem pela polícia por roubo, monitorou a rotina, os veículos e os deslocamentos diários do chefe da inteligência militar ucraniana. O traidor foi capturado em flagrante antes de conseguir pilotar o drone-bomba, graças a uma ação conjunta entre investigadores criminais e a Unidade Especial de Segurança do RUR. O suspeito agora enfrenta a justiça ucraniana por alta traição. Se for condenado pelo tribunal, receberá a pena de prisão perpétua. Para concluir, esses episódios recentes que eu relatei aqui para vocês aconteceram ontem, né? Só que há 6 meses, o somatório de 6 meses, são os interceptadores de drones, mas mostra de forma inquestionável a superioridade da Ucrânia, das forças da Ucrânia, diante da agressão criminosa e covarde de Moscou e de seu ditador. Ao paralisar a infraestrutura de petróleo da Rússia e neutralizar as ameaças aéreas e internas com tecnologia de ponta, a Ucrânia prova que está ditando o ritmo da modernização militar, o ritmo da guerra atual e o ritmo da guerra futura, que deverá com certeza ser diferente se houver alguma guerra, que vai haver, o mundo lamentavelmente assim, com mais tecnologia, mas do que está sendo desenvolvido agora vai partir a partir daí. A recusa russa em negociar apenas acelera o colapso das suas próprias linhas de suprimentos e economia diante dos ataques cirúrgicos
da resistência ucraniana. Fique atento, próximos desdobramentos dessa guerra cruel, criminosa, movida pela Rússia. Se inscreva, ative o sininho. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o Brasil. Que vocês sejam abençoados. Paz e bem, paz para toda a humanidade.